Ontem eu perguntava para Deus, Senhor, começando então um novo mês, né? Perguntava, Senhor, o que não deu certo na vida de muita gente nesses 2 primeiros meses? Pessoas que tinham tudo para, né, a despontar, para, irmãos, olha, ser, né, um grande vitorioso diante daquilo que está fazendo, mas algo travou, foi como, né, uma barreira na vida de muitas pessoas. Gálatas 5, e eu comecei a ler aqui a partir do verso 16, e o Senhor nos dá essa direção, que muitas são as pessoas que estão, irmãos, com o coração inclinado para as obras da carne. Eu fiz questão de pontuar aqui, Paulo relata, tem 16 obras da carne, e nós vamos aqui falar de uma, orar, né, sobre esse assunto, mas é importantíssimo eu e você atentar para todas as 16 obras da carne. Sabe por quê, irmãos? O próprio Paulo fala aqui, na leitura nós podemos ver daqui a pouco, que quem pratica tais obras, estas pessoas, elas não herdarão o reino dos céus. Sendo simplificado aqui, né? Não vai para o céu, não vai estar com Deus. E eu acredito que todos nós queremos, né, estar com Deus no tempo, né, aonde, quando o Senhor voltar para buscar a igreja, nós queremos, esse é o nosso propósito, estar com Ele, ser salvo. Mas a Bíblia, ela é, irmãos, o nosso manual. E se está escrito, a gente precisa entrar de acordo com o que a Bíblia nos coloca, né? É algo que a gente precisa entender, irmãos. Não é Deus que tem que entrar no nosso padrão de vida. Não é Deus que tem que se encaixar com nossos costumes, hábitos. Nós que queremos ir para o céu, que temos que entrar dentro do plano de salvação, dentro daquilo que Deus tem para nós. Hoje em dia, você vê muitas são as pessoas que querem, irmãos, que as coisas sejam adaptadas a ela, ajustadas, porque a pessoa é desse jeito, porque o fulano é bem assim, outro é dessa maneira. Aí, né, onde muitas pessoas elas estão procurando aí a adaptação para de uma forma estar servindo a Deus, e não é bem assim. Nós temos que, irmãos, entrar dentro do plano que Deus tem para nós, custe o que custar, doe o que doer, né? Ele vai mexer, ele vai moldar, ele vai apertar, ele vai ajustar, ele vai alinhar. Importante é que a gente esteja dentro do plano que o Senhor tem para cada um de nós. Amém, igreja? Então não é como nós queremos, temos que entender, é como Deus quer, sempre foi assim. Amém? Vamos ler então? Eu vou ler aqui a partir do versículo 16, e depois nós vamos aqui fazer a leitura das 16 obras da carne, que são manifestas aí, e que precisamos atentar, e cada um examinar a sua vida e ver qual que o inimigo tem, né, colocado aí diante de você, diante do seu coração, e que você possa hoje se despertar. Antes da leitura aqui, eu me lembrei que também de manhã eu fiz essa reflexão. O inimigo não vem, irmãos, dizendo, está aqui as obras da carne, né, nos apresentando algo que a gente vai falar, opa, é do diabo, é da carne, eu não quero. Não é assim. Ele vai vir sutil, vai vir delicado, ele vai vir mostrando da melhor forma possível, e aos poucos ele vai chegando, até tomar o coração por inteiro daquela pessoa. Falava de manhã, um casamento não se acaba da noite para o dia. O diabo vem aos poucos destruindo esse casamento, né? O comportamento das pessoas aos poucos vão acabando com o casamento. De repente a pessoa fala assim, a gente decidiu separar, como se fosse da noite para o dia. Não, esse casamento teve problema já há muito tempo, a pessoa não se atentou para isso. Como também a vida financeira, né? A saúde, não é da noite para o dia, irmãos, que as coisas se destroem. Então ela vai se acabando, vai se destruindo, vai se consumindo. Só que nós andamos muito distraídos, nós andamos muito dispersos e não entendemos, né, o que está acontecendo. Por isso que a Bíblia fala para a gente orar, mas também a gente, além da oração, tem que fazer o que, igreja? Vigiar, abrir os olhos, estar atento para não ser enganado pelo inimigo. Vamos para a leitura? Está escrito assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo, olha só, da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são, aí começa então a relatar, quais são as obras da carne. Vamos ler em voz alta, vamos lá? Quais são as obras da carne? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria,
e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Vamos repetir essa frase final? Os quais cometem estas tais coisas não herdarão o reino de Deus. Irmãos, quando você lê ou ouve, isso não mexe com você? Isso não te traz, vamos dizer assim, um desconforto no sentido assim, eu não posso me inclinar para a carne. Quando a gente lê ou ouve, quando a gente é ministrado pelo Espírito Santo, irmãos, logo o Senhor, Ele nos constrange, logo o Senhor, Ele então nos coloca diante da palavra e a gente logo, opa, meu Deus do céu, se eu estiver inclinado para as obras da carne, eu posso viver o tempo todo dentro da igreja, mas mesmo assim, eu não vou herdar o reino de Deus, não vou para o céu. Então são coisas que, irmãos, hoje em dia, leituras igual a essa já não mexe mais com alguns. Tem gente que com todo o temor, ela recebe aquela palavra, ela lê aquela palavra, eu não posso perder a salvação, eu não posso perder a minha comunhão com Deus, eu não posso perder a minha vida no altar, eu não posso deixar o meu coração se inclinar para essas obras da carne. Logo vem uma cobrança interna que o Espírito Santo traz sobre nós. Mas quantas são as pessoas, irmãos, que muitas vezes saíram dessas obras da carne, quando então aceitaram Jesus como Senhor da sua vida, tiveram um tempo no fervor, no temor, e isso foi diminuindo até o fogo do Espírito se apagar, e hoje muitas pessoas retornaram, voltaram à prática das obras da carne. Eu dizia, você deve ter esse conhecimento, falava pela manhã assim, que uma das coisas que Paulo mais fazia, irmãos, era não voltar a ser salvo. O que ele mais combatia, o que ele mais tinha no seu coração. Pode pegar os relatos, você vai ver depois da conversão dele, ele com todo o temor, eu não posso, eu não quero aquela vida novamente. Né? E se a gente olhar para essa lista aqui, irmãos, quantas pessoas que vieram da prostituição e se converteram estão, né, na graça, na misericórdia de Deus, amém? Só que elas não vigiam, elas não estão atentas, elas não estão buscando ao Senhor com dedicação, e aí, irmãos, o que está acontecendo? Ela vai se afastando, vai se esfriando, e de repente ela volta a fazer as mesmas coisas do passado, como aqui a primeira lista da lista é a prostituição. A pessoa, ela volta a prostituir, ela volta a fazer coisa errada, ela volta a beber, ela volta, né, a ter inimizade, participar de feitiçaria, ela volta a ter inveja, ou seja, olha só, uma das coisas que o diabo mais quer, irmãos, não é tirar as pessoas da igreja. Eu já preguei aqui, falei que o inimigo não tira ninguém da igreja. Ele usa situações, ele usa pessoas, e aí a gente decide sair. Mas o diabo não tira ninguém vamos dizer, da presença de Deus. Ele não tem essa condição. Nós, por estar com o coração inclinado para a obra da carne, nós vamos se esfriando, o fogo vai se apagando, a gente vai se distanciando, de repente a gente está seguindo Jesus de longe, e aí, irmãos, para muitos, aí acabo então, né, voltando para o mundo, voltando para as obras carnais. Então aqui, igreja, eu não vou apontar, né, mas claro que cada um deve fazer isso, examinar. Será que não tem nenhuma obra da carne que está te rondando? Jesus falou para Pedro, Satanás está cirandando, está próximo. Né? E hoje o Senhor está nos mostrando aqui, irmãos, para a gente abrir os nossos olhos. Será que não tem algo da obra da carne que quer, né, entrar no meu coração, que quer de uma forma me dominar, como antes, outra hora, eu já fui dominado por essa obra da carne? Então atente, olhe, não só para essas, mas para tudo que é, irmãos, carnal. Eu pregava aqui esses dias agora, o que é carnalidade? Aquela vontade do eu, né? O eu quero, eu vou fazer, eu posso, é a minha vontade, isso é carnalidade. Então nós temos que combater, lutar diariamente para que a gente não seja refém das obras da carne. Depois do versículo 22 aqui, a gente pode depois, em outro dia, né, em outro momento, falar sobre o fruto do Espírito, né? E a gente vê, irmãos, que o fruto deve estar presente na vida de todos os cristãos. Todas as pessoas que estão servindo a Deus têm que ter o fruto. A gente conhece a árvore pelo fruto, né? E a Bíblia nos fala que uma maneira da gente louvar a Deus é pelos frutos que nós damos, nós glorificamos a Deus. Amém, igreja? Então, vamos aqui então abordar a obra da carne de hoje, a ira. O que é ira para você, irmãos? Eu vou perguntar aqui, não precisa responder em voz alta, responda para você mesmo. O que é ira? Ira é uma emoção
forte da raiva. A ira é um ressentimento, né? A ira, irmãos, é uma indignação. A ira irmãos, vamos dizer assim, é um sentimento que ela vai crescendo, vai aumentando, e quando a pessoa ela se depara, ela já está tomada, né, pela obra da carne chamado ira. Então eu quero aqui falar com você, irmãos, sobre duas perguntas iniciais. Fiz de manhã também. Você vive irado? Você tem se irado? Porque lembra, lá em Efésios Paulo fala assim: irai-vos, mas não pequeis. Entenda, irmãos, a ira pode até vir, mas ela tem que bater em retirada, tem que sair. Eu não posso ser controlado pela ira, eu não posso ser dominado pela ira. Olha o versículo aí: irai-vos e não pequeis. Se eu deixo a ira no meu coração, eu estou pecando. A ira é um pecado. Então eu tenho que, irmãos, entender que a ira não pode me dominar, a ira não pode permanecer na minha vida, no meu coração. Eu preciso, irmãos, vencer essa obra da carne chamada ira. Então a pergunta é: você se ira facilmente? Olha para a sua vida, irmãos, coisas que outra hora você não se irava e agora você tem irado facilmente. Até dizer de manhã, parece que para alguns o pavio ficou curto. Outra hora a pessoa respirava, outra hora a pessoa ela contava até 10, né? Ela ia para algum lugar para arejar ali, né? Esquecer o que aconteceu. Hoje não, tem gente que já, irmãos, na lata, irada, ela quer descontar, ela quer, né, com palavras, ofensas, ela quer ali soltar aquela ira que ela tem no coração. Então a reflexão é: coisas que você não irava no passado, hoje você tem irado? Com filhos, marido, esposa, pai, mãe, amigos de convivência, colega de trabalho, pessoas da igreja, vizinhos. Veja que muita gente, irmãos, não irava, e hoje qualquer coisinha a pessoa está ficando indignada, ela está ficando irada, ela está ficando ali com raiva de situações que outra hora ela passava despercebida, ela não se importava. Não, isso aí não vai me tirar da presença de Deus, não, isso aí é laço de Satanás, isso aí é obra do diabo querendo me atingir. Pessoas que tinham esse cuidado. E hoje, irmãos, a ira está vindo, a raiva está vindo, a indignação está vindo, e ela tem então caído no laço aonde o inimigo tem pegado ela. Outra pergunta: você se ira constantemente? Tem gente que se irava, ou quando irava, era uma vez no mês e olhe lá. Hoje em dia, irmãos, todo dia tem gente que está se irando, toda semana ela está se irando, constantemente. Olha, constantemente. Tem gente que eu nem lembro quando eu me irei, mas tem gente que, eu me irei agora há pouco, antes de vir para a igreja, fiquei chateado, fiquei com raiva, fiquei indignado, revoltado ali, e aí a pessoa está se irando constantemente. Será que você não tem, irmãos, irado também constantemente? Com seu cônjuge, com seus filhos, com as pessoas que estão à sua volta? Que é bênção de Deus na sua vida, mas o inimigo tem de uma forma invertida aí os valores, e você não tem conseguido então ter o domínio próprio de saber lidar com essa situação para que ela não venha te consumir. Então aqui nós já temos aqui o ponto inicial, as obras da carne, uma delas é a ira, e com essas duas perguntas a gente começa então a nossa palavra que o Senhor nos dá. Você ira facilmente? Você tem irado constantemente? Se sim, irmãos, abra os seus olhos. Abra os seus olhos, porque esse foi um dos motivos que sua vida travou nesses 2 primeiros meses do ano. Eu perguntava a Deus: Senhor, o que o Senhor tem para nos mostrar? Por que a vida de muita gente travou? Por que a vida de muitas pessoas estão travada, não vai, e a pessoa ela tenta, ela se esforça, ela faz tudo certo, mas dá tudo errado, Senhor. E Deus então me mostrou, hoje falei para a igreja de manhã, estou falando para vocês, a ira, a obra da carne, e a gente vai ver, irmãos, que existem consequências. Existem as consequências da ira, onde muitas pessoas elas estão perdendo, por viver irado. Mas eu quero mostrar para você alguns versículos aqui para a gente pontuar. Eu quero pontuar aqui, irmãos, o que te provoca, o que provoca a ira em você. Eu quero mostrar para você aqui quais são as consequências da ira, e quero mostrar aqui o que devemos fazer para vencer a ira. Porque eu perguntei para Deus: o Senhor nos apontou aqui a nossa falha, o nosso erro, mas nos traz a solução. Não adianta nada eu falar aqui, o erro é a ira, mas tudo bem, e o que fazer? Como fazer? Deus nos dá a palavra, o que nós devemos fazer, e Ele nos deu. Mas eu quero passar por alguns versículos aqui. Coloca aí rapidinho para mim, por favor, na tela, irmãos, vamos acompanhar. Você pode ir marcando aí para a gente ir rápido, tá? São vários versículos. O primeiro é o Salmo 37, verso 8. Se tiver de manhã, acho que deve estar marcado aí, né? Salmo 37, 8. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal.
Então, olha só a orientação aqui, deixa a ira. Irmãos, quando a ira vier, deixa ela, não guarda ela não fica indignado não. Então, a orientação do salmista é deixa aí, não é coisa boa a ira no coração. Mateus 5:22, vemos que nós não devemos irar com ninguém. Aqui fala com o seu irmão. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, contra o seu irmão, olha aí, chamar o seu irmão raça, aí começa, como se fosse uma confusão, uma briga, a pessoa fica irada, e aí, irmãos, termina dizendo assim, será réu do fogo do inferno. Então aqui, Mateus 5:22, não devemos se irar com ninguém, porque, irmãos, o resultado final é ser réu do fogo do inferno, aí na palavra, Provérbios 15:1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura provoca o que, igreja? Suscita o que? A ira. Nesse aqui, irmãos, eu preciso dizer para você que a gente tem que olhar para os dois lados. A gente que se ira e a gente que muitas vezes provoca a ira. Vamos por parte aqui. Olha só, com uma palavra, com uma ofensa, você pode estar suscitando, você pode estar despertando a ira na vida de alguém. E quais são as palavras que saem da sua boca? Eu li essa semana em Mateus, irmãos, a Bíblia fala que pelas nossas palavras nós seremos julgados, condenados. Coloca aí, Cauã, por favor. Pelas nossas palavras nós seremos condenados. Então tem muitas pessoas que o que ela fala tem provocado a ira, tem provocado, irmãos, a discórdia, a briga, aonde muitas pessoas, por causa das suas palavras, ela está se prendendo. Olha aí, Jesus falando em Mateus 12:37, porque por tuas palavras será justificado, ou por tuas palavras será o que, igreja? Condenado. Então veja que muita gente desperta a ira no outro. E com essas palavras, que fere, que machuca, que ofende, que maltrata, que humilha, que coloca a pessoa no chão, nós estamos, irmãos, correndo um grande risco aí. Se não se arrepender, nós seremos condenados por essas palavras. Assim como eu não quero que a ira esteja na minha vida, irmãos, no meu coração, também não queira você irar outras pessoas. Não queira suscitar a ira no coração de outras pessoas, seja quem for. Eu estava falando de manhã, irmãos, um erro que muita gente comete é naquela situação que ela fala assim, porque eu tenho razão, com razão ou sem razão, irmãos. Não deixa a ira entrar no teu coração, com razão ou sem razão. Não ira ninguém, não. Às vezes a gente vai ganhar tanto, irmãos, ali, por abrir mão da razão, para ficar pela palavra, E tem muita gente que às vezes eu fico na razão, eu fico porque eu estou certo. Não, abre mão disso aí, para você viver em paz, viver bem com a vida, para glorificar a Deus. Salmo 4, o verso 4 também. Entenderam aqui Provérbios 15, irmãos? A palavra dura provoca ira. A palavra, ela machuca, ela suscita a ira no coração das pessoas. Salmo 4:4. Coloca aqui está ira, Irai-vos e não pequeis. Muda a tradução, por favor. Irai-vos, mas não pequeis. Falai com vosso... Olha, quando vocês ficarem irados, não peque contra o Senhor. Quando forem se deitar, ouça suas consciências e aquietem-se. Amém. É aquilo que eu estou falando, irmãos. É colocar a mão na consciência, se eu estou na razão ou não, eu não vou deixar a ira no meu coração. Eu não vou permanecer com essa ira no meu coração, porque permanecendo eu vou dar lugar ao diabo, eu vou viver triste, e ali o inimigo vai só ganhar lugar na minha vida. Então, abre mão aí do que aconteceu, para você não ficar irado. E veja que aqui o próprio salmista está falando que quando a gente fica irado, nós estamos pecando contra o Senhor, Provérbios 19:19. Provérbios 19:19. O homem de grande ira tem de sofrer o que, igreja? Danos, porque se tu o livrares, virás ainda a fazê-lo novamente. Muda a tradução aí. Esse aqui, inclusive, eu vou deixar para a parte final também, mas já que lemos aqui, a gente vê, irmãos, que a palavra danos é o quê? Vem de qual sentido? Danos, consequências, Olha aí, a pessoa que se ira facilmente deve sofrer as consequências. Se você as livrar uma vez, terá de fazê-la novamente. Como assim danos, consequências? Eu até peguei um copo aqui para você entender. Tem gente irada, ela pega o que está na frente, irmãos, e quebra. Joga na parede. Não importa o que é, se é um copo, se é um celular, se é uma televisão, se é... Não tem gente assim? Irado. Qual é a consequência? Danos, prejuízo.
Então olha só, quantas pessoas que já tiveram prejuízos, danos, consequências por causa da ira. A ira traz consequências. Tome cuidado, você pode estar tendo aí muito prejuízo, seja financeiro, seja material, seja prejuízo espiritual por causa da ira. Tiago 1,19 também um dos versículos iniciais que a gente lê. Entendam isso, meus amados irmãos, estejam prontos para ouvir, mas não se apressem em falar e nem se irar. 20. A ira humana não produz o que, igreja? A justiça de Deus. Inclusive foi esse versículo que compartilhei hoje. A ira humana, aqui está falando, irmãos, que quando a gente ira, quando na ira do homem, não opera Deus a sua justiça. Aí é onde muitas pessoas, elas fazem o que, igreja? Elas querem fazer justiça com a própria mão. Ela quer fazer, ela quer resolver, não, eu vou dar um jeitinho. Aí fora, irmãos, sai fora do plano de Deus, do padrão de Deus. Então não deixe a ira no seu coração, porque senão você vai ficar sempre fora da justiça de Deus, sempre sendo aí um alvo que o inimigo tem usado para te atingir, para você então forçadamente querer fazer justiça com a força do seu braço. Cuidado com isso, tá? Não adianta querer fazer justiça com as próprias mãos. Temos que entender que nós temos um Deus, que Ele é o nosso justo juiz, é Ele que julga por nós, Ele que faz justiça na nossa vida. Amém, igreja? Então fica bem claro aqui que, muda a versão, né? O homem irado, na ira do homem, não produz ali a justiça divina, a justiça de Deus. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Vamos terminar no 21. Diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então a palavra de Deus, ela vem com o objetivo de nos salvar, de nos ajudar, de nos orientar naquilo que devemos fazer. Amém? Agora, para quem gosta de marcar, eu vou aqui começar então a pontuar, irmãos, e eu acho que se você puder, no sentido aqui de é muito importante você ter essa informação. É claro que não são só essas, existem muitas outras. Fiz aqui um resumo, até por causa do tempo, A gente pode resumir aqui. O que provoca a ira na sua vida? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado aí, pergunta assim, o que provoca, o que deixa você irado? Logo alguém diz assim, meu marido, minha esposa, meu filho. Será que é só esse? Será que, irmãos, é só a pessoa? Não é só pessoas, não é só ser humano. Provérbios 22, 24. Aqui a gente vê claramente falando de pessoas, mas existe um grupo de pessoas que te deixa irado facilmente. Não façam amizade com quem? Com os briguentos. Nem ande com quem se ira facilmente. Eu acredito que já veio a inspiração, O que faz a pessoa ficar irada, igreja? Diga comigo, as más influências. Seja da onde vier, irmãos, as más influências vão te contaminar. Contamina. Se a gente não ficar, irmãos, na palavra, se a gente não tiver uma vida de oração, de santificação, porque eu vejo na Bíblia Daniel, podemos dizer assim, foi aquele que não se contaminou, mas os demais todos, você pode olhar, se contamina, porque as pequenas raposinhas, ela que vai, irmãos, destruindo, vai acabando, e Daniel, ele conseguiu. Senhor, Deus, eu não vou deixar que isso venha me atrapalhar, mas para não correr o risco, igreja, não vale a pena você ficar diante das más influências, porque uma pessoa com má influência pode, irmãos, provocar a ira em você e pode trazer vários problemas para a sua vida. Tem gente que fala assim, mas eu não sou influenciado, até entanto, porque, irmãos, aquele ditado, me ajuda aí, como que é, da pedra bate, água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura, é o ditado aí. Então, olha só, as más influências vai batendo, até te furar, até te entrar, até você ser influenciado. Então, olha aí, muda a versão, já pode ir mudando para não precisar ficar pedindo. Olha aí, o que diz aí, não te associes com iracundo, nem andes com homem colérico, não se torne amigo de quem vive de mau humor, nem ande em companhia de pessoas iradas e grosseiras. Amém. Então, as más influências é o que tem também provocado a ira na vida de muitas pessoas. Segundo, Provérbios 25, 23.
como o vento norte traz a chuva, assim uma resposta atrevida sempre deixa uma pessoa com raiva. Tanto certo como o vento do norte traz a chuva, olha aí na tela, igreja, a língua que espalha boatos provoca a ira. Segunda lição, fingimentos. Se você vive com pessoas fingidas, aí a versão que eu pedi, de manhã também eu usei ela, as pessoas fingidas, ela vai, irmãos, suscitar, né, a ira em você. Olha a parte final aí, ó. A língua fingida faz a pessoa então ficar com o seu rosto irado, né? O fingimento, né? A gente vê, irmãos, quantas pessoas fingidas que acabam então controlando as pessoas ali, e tem gente que já não aguenta, né? Ela se estoura, ela se explode, ela logo fica irada com tamanho fingimento. Então o fingimento é um problema também. E por último aqui, Provérbios 11, 23. O desejo dos justos tende somente para o bem, mas a expectação dos perversos redunda em ira. Do que está se falando, irmãos? De impaciência. Na outra versão vai ficar melhor, né? Onde a gente vê que o justo tem a expectativa de uma recompensa, enquanto os perversos só podem esperar o juízo. Eu estava dizendo de manhã, irmãos, que a prece, ela causa a ansiedade, que pode então se tornar, né, ali a pessoa, deixando a pessoa nervosa, gerando nela a ira. Tem gente que é impaciente, ela, por causa da impaciência, ela fica já irada. Tem gente que ela não sabe aguardar, irmãos, o dia seguinte. Tem um problema que precisa ser resolvido, amanhã se resolve. Não, tem que ser hoje. Se não for hoje, amanhã eu não quero. Tá igual criança birrenta, né? Se não dá hoje o que está pedindo, amanhã não quer. E tem gente que está assim, impaciente. A impaciência deixa a pessoa irada, deixa a pessoa com raiva, deixa a pessoa indignada. Agora, irmãos, uma observação aqui. Por que a gente precisa procurar saber o que está provocando a ira em nós? Por que disso? Sabe, nós precisamos descobrir as razões. Porque quando você descobre as razões, você então fica, irmãos, já esperto, você já abre os seus olhos, e com os olhos abertos, isso é possível, você então prever ou antecipar, né, para você não ser surpreendido, né, no sentido aqui das más influências. Opa, eu não vou andar com as más influências, porque as más influências vai me deixar irado, então eu já vou evitar isso. Sobre o fingimento, não, a pessoa fingida, eu não gosto de fingimento, esse fingimento vai me irar, então eu já descobri a razão, então eu vou evitar, eu não vou ficar com pessoas que são fingidas. Como também, né, se eu sou impaciente, opa, eu tenho que ter mais paciência, porque do jeito que está aqui eu vou viver irado. Então é muito importante você descobrir as razões. Eu pontuei 3 aqui, irmãos, mas que fique claro que não são só essas 3. Né? Você tem que fazer uma análise, olhar para você e falar: Deus, se eu não estou enxergando, me mostre qual é a razão, o que está provocando a ira na minha vida, no meu coração. E Deus vai te mostrar, eu creio nisso. Amém? Entenderam aqui o que provoca? Vamos ler em voz alta, vou repetir aí se você marcou. Más influências, fingimento e impaciência. Agora eu vou falar sobre as consequências da ira. Já vimos que uma delas é os danos. Provérbios 19, vimos que a ira traz prejuízo. Eu não vou falar novamente nem ler, mas está aí na tela. Mas eu fiz essa pergunta de manhã também, quero fazer para você, irmãos. Há uma pergunta: até quando você vai ficar tendo prejuízo? Danos? Não, dá um basta, hoje mesmo. Decida no teu coração: Senhor, hoje mesmo eu não vou ter mais dano nenhum, hoje mesmo eu não vou ter prejuízo nenhum, né, com as coisas que eu tenho, os objetos que eu tenho. Porque, irmãos, tem gente que na hora da raiva ela desconta toda a sua raiva quebrando, destruindo os objetos, né, o que tem. Quantas pessoas, não sei se você já viu caso, já se deparou, tem gente que destrói carro, casa, destrói, irmãos, né, um celular, uma TV por causa da ira. Prejuízo, a ação do inimigo que está trazendo como consequência os danos para a pessoa. Então, se você tem tido prejuízo, danos, hoje mesmo, Senhor, eu creio nessa palavra, não vou ser mais controlado pela obra da carne, chamada ira, e a partir de hoje a ira não fica mais no meu coração, eu não vou ser mais uma pessoa com o coração inclinado para a ira, e não vou ter mais a vida, né, irada, em nome de Jesus. Daqui a pouco nós vamos orar sobre isso. Provérbios 14, 17. Provérbios 14, 17.
Olha o que diz a igreja: quem se ira com facilidade faz coisas... Tem uma tradução que fala assim, loucuras. Olha aí, o que presto, se ira, faz loucuras, e o homem de maus desígnio é odiado. Então, com essa palavra aqui, eu já vejo que a consequência da ira, além dos danos, é fazer a pessoa ficar louca, irada. A pessoa, ela fica, irmãos, fora de si. Olha só, a pessoa irada, ela não consegue pensar direito. A pessoa irada, ela acaba fazendo besteira, ela acaba fazendo loucura, ela acaba, irmãos, tomando decisões, escolhas, fora de si. Aonde quando a pessoa coloca a mão na consciência, poxa vida, o que eu fiz? No momento de ira, aí já é tarde demais. Então, a ira faz a pessoa ficar louca, ter loucura, ações, atitudes, que faz ela fazer besteira, no geral aí. Então, nós precisamos entender que a ira faz a pessoa fazer o que ela nunca imaginou um dia fazer, e ela acaba fazendo, eu vejo, irmãos, quantas pessoas que ela fala assim, nossa, eu nunca imaginei um dia fazer isso, e fez. É na hora da ira, acaba fazendo, falando, se posicionando, tomando decisões precipitadas, de cabeça quente, e aí a pessoa, ela acaba se perdendo. Provérbios 15, 18. Olha o que a ira também traz como consequência. Vai marcando aí, vou falar só 3 também. A pessoa irada, a consequência é prejuízos, danos, loucuras, fazer a pessoa então fazer besteira, E Provérbios 15, 18 diz assim: quem se ira facilmente provoca brigas, mas quem tem paciência acalma a discussão. O que está falando aqui, igreja? Sobre contendas, brigas. A consequência da ira é fazer a pessoa ficar sempre no meio de uma confusão. Tem gente irada, irmãos, ela caça confusão com todo mundo. Ela caça confusão dentro de casa, com o filho, com o marido, com a esposa, com o pai, mãe, lá na escola, no trabalho. Ela caça confusão na igreja, ela caça confusão com o vizinho, ela caça confusão com sogra, com o cunhado. A confusão está feita. Por quê? Porque o coração dela está irado. Então, a pessoa que ela está sempre metida à confusão, é porque, irmãos, no coração dela tem ira. Será que você não analisando, Senhor, olha, vivo em meios de confusão, então pode orar, pode rever aí os conceitos, porque tem, ainda que seja uma pontinha de ira, tem aí uma pontinha no coração que precisa ser removida, para você não ficar no meio das contendas, das brigas, das discórdias, que muita gente é levada. Muda a tradução, vamos ler mais uma versão aí. Olha na tela aí, igreja, vamos ver. Quem se ira, o homem de gênio irritadiço, está sempre arranjando brigas, mas o homem paciente acalma a discussão. Então, fica bem claro, a consequência é que vai estar sempre metida a confusão, a briga, a discórdia. Amém? Agora, para a gente finalizar, o que fazer? Como que se comportar? Qual que é o meu posicionamento para vencer a ira e não deixar ela no meu coração? Eu tenho aqui, irmãos, uma referência em Mateus 6, 14 e 15, mas antes de dizer ela, eu quero aqui também comentar sobre reconhecer. O que é reconhecer? Reconhecer é você saber que você está passando por aquilo e que você precisa de ajuda para então vencer aquilo que você está passando. Porque não adianta a pessoa falar assim, eu não sou irado, mas ela é irada, ela não reconheceu. Então ela não vai conseguir vencer, ela pode orar, ela pode fazer o que for, mas se não tiver reconhecimento, se não tiver, dizer assim, a mão na cabeça, no juízo, cair em si, olha, pequei, errei, Senhor, eu sei que eu estou irado, eu sei que a ira está me dominando. Irmãos, todo cristão, todo crente tem que ter isso. O reconhecimento, ele dá ali, irmãos, a oportunidade das pessoas ter um coração quebrantado. Eu falava na oração agora mesmo, Deus ama um coração quebrantado, um coração arrependido, um coração que reconhece as suas falhas, seus pecados, seus erros, e a gente precisa, nós não somos perfeitos, mas tem gente que, irmãos, ela está no erro, mas ela não assume aquele erro. Ela vive no pecado, ela está naquela vida torta, mas ela não assume. Ela faz vista grossa, ela esconde o pecado, o pecado oculto. Irmãos, mais cedo, mais tarde vai ser revelado, não adianta. Eu tenho que reconhecer, Senhor, eu estou na vida torta, eu estou no pecado, a minha vida não pode continuar assim. Reconheço e preciso sair dessa vida, aonde você vai ter força e condição de você, então, com a ajuda de Deus, vencer esse mal que está te segurando. Amém, igreja? Então, reconhecer, nós temos que ter reconhecimento. Olha, a ira
tem me dominado. A ira tem me feito ficar no meio de confusão. A ira tem me trazido aí danos. Eu reconheço, estou reconhecendo. Isso é a primeira coisa que todos nós devemos fazer, é ter o reconhecimento, tá? Aí com o reconhecimento, a gente vai diante de Deus, e aí aqui é uma oração. Se o Pai Celeste perdoará você, se você perdoará aquele que pecaram contra você. Muda aí, por favor. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também o vosso Pai Celestial perdoará a vós. O perdão, igreja. Vamos perdoar quem nos irou. Perdoe quem te ofendeu. Perdoe quem então te feriu com palavras, gestos. O perdão, irmãos, ele é libertador. Quando nós perdoamos, nós estamos nos libertando, né? A gente precisa entender que perdoar, o maior beneficiado do perdão é quem perdoa, né? Onde a pessoa fala assim, eu não vou perdoar porque o fulano não merece. Não é questão do fulano merecer, é você. A questão é você. Se você não perdoar, você vai se consumir, você vai se acabar, né? A pessoa talvez nem está lembrando do que aconteceu e você está remoendo, você está sofrendo com aquilo que aconteceu, porque você não perdoou. Então perdoe, né? Libere o perdão. Perdoar aqueles que nos ofendem, irmãos, é buscar aqui a reconciliação, é buscar em Deus a ajuda que nós precisamos. Amém? Provérbios 29, verso 8. Depois o 9 também. Provérbios 28, Provérbios, coloca o 29, 8, isso. Os homens escarnecedores abrasam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Quero ler com você em voz alta essa parte final, vamos lá? O sábio desvia a ira. Amém. Para a gente, irmãos, lidar com a situação é pedindo a Deus sabedoria. Busque sabedoria. Porque sem sabedoria nós não vamos conseguir desviar da ira, deixar a ira de lado. Estava falando de manhã que a pessoa sábia, ela também é atacada, né? A ira vem e tende a atingir. Mas a pessoa sábia, irmã, ela sabe se conter, ela sabe se segurar, ela sabe então reagir de forma certa diante daquele caos, né? Mas a pessoa que não tem sabedoria, ela qualquer coisinha, irmãos, ela vai tomar decisões precipitadas, no calor do nervosismo ali, né? Ela vai falar o que não deve, aí acaba fazendo besteira, né? Então peça sabedoria. Aqui a gente vê que o sábio, ele desvia da ira. O sábio, ele não fica preso na ira. Versículo 11. Coloca aí, por favor. Olha o 11. Um tolo expande toda a sua ira, mas o sábio a encobre e reprime. O sábio, irmãos, ele aprende a lidar com aquela situação para resolver aquele problema. Senhor, me dá sabedoria. Senhor, eu preciso de sabedoria para lidar com essa situação que estou passando, que o inimigo quer me atingir. Então, é o que a gente precisa fazer, pedir sabedoria. Amém, igreja? Agora, outra coisa aqui, irmãos, não fale na hora da raiva. Na hora da raiva é melhor ficar quieto, ficar em silêncio, respirar, contar até 10, até 100, até quantos for necessário. Porque falar, irmãos, na hora do calor, da situação, da briga, da discórdia, daquilo que está acontecendo, só vai acender a ira no seu coração. Então, aqui a gente também vê que falar na hora da raiva não é certo, não é o momento. É claro que também você não deve permanecer quieto para sempre. Eu falei de manhã aqui, irmãos, que a ira, ela tem um prazo de validade, principalmente na vida do cristão. O cristão que ora, logo ele pede, Senhor, tira do meu coração, aí já está resolvido. Então tem um prazo de validade, né? Senhor, eu não vou permanecer irado não, essa ira não vai permanecer não. Só que tem gente que acaba deixando, né? Ficando, não pode não. Não se cale, mas também não fala na hora da raiva. Quando eu falo não se cale, é não se cale para sempre, né? Tem hora que tem que falar, tem hora que tem que expressar, acertar o caso aí, o que aconteceu para ser resolvido. Então fale tudo quando estiver calmo, quando os ânimos estiver, irmãos, né, já tranquilo, quando estiver exaltado ali, cabeça quente, não fala não, fica quieto e assim você vai vencer a ira, você vai vencer qualquer situação do mal contra a sua vida, no nome de Jesus. Amém? Então aqui a gente viu, irmãos, um pouquinho sobre a ira, né? E eu acredito que muitas são as pessoas que precisam urgentemente soltar, se libertar desse sentimento forte de raiva que tem então controlado a vida das pessoas. E eu acredito que a palavra de Deus não é por acaso. Eu creio que o Senhor nos mostrou algo aqui que
Na vida de muitas pessoas estão acontecendo isso, por isso que a vida está travada, as coisas não acontecem, porque tem a ira trazida as suas consequências, prejuízos, as suas causas na vida das pessoas, tá bom? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Deus abençoe você da internet, fique na paz, fique com Deus.